esse entendimento dos elementos da linguagem musical, eles são importantes porque eles atuam diretamente em tudo aquilo o que produz som. E antes dessa própria criação do instrumento, como a flauta, nós temos um instrumento natural. Um instrumento natural, que é a nossa voz. Então, quando o tema 3 inicia para a gente como instrumento vocal, nós temos voz, olha que bocona, linda, gigante e altamente sonora para a gente, né? Então, isso é fundamental para o nosso entendimento, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. Então, com relação à percepção do instrumento vocal, o que é que nós devemos compreender? Primeiro, o que é a voz e como ela é produzida, não é? Então, a gente teria oportunidade de discutir tantas informações a respeito da voz, mas eu gostaria de mostrar essas questões técnicas, porque elas são muito importantes. Veja, então, quanto instrumento vocal, primeiro, a voz é produzida na laringe, onde se encontram as pregas vocais, que no momento da fala se aproximam suavemente e realizam um movimento de vibração, graças à passagem do ar que vem dos pulmões. O som é produzido, vai ser ampliado e modificado pelas cavidades de ressonância faringeais. Essas cavidades de ressonância são é o conjunto que nós chamamos de caixa vocal. Até o som poder ser emitido por esta boca gigante aqui, ele é produzido em uma estrutura interna que envolve a laringe, começa na laringe, aí que é um tubo que fica no pescoço, não é? A gente vai poder observar aqui. Então vamos lá. A voz, ela caracteriza e identifica as pessoas de acordo com suas estruturas físicas, idade, gênero. Isso porque essa série de composições, né, de organismos que nós temos, na estrutura de organismos, ela existe uma condição física, fisiológica de cada um. A laringe. Então, cada laringe ela tem uma espessura, ou seja, ela tem um tamanho, um volume, né? As pregas vocais, elas podem ser, que é um músculo, membranas, elas podem ser bem malhadas, bem trabalhadas, né? E outras não. Por isso a gente vai ter mudança nas formas de falar. Uma criança jamais poderá falar como um adulto, porque a sua estrutura fisiológica possui limites, tanto no tamanho da laringe, não é? Vai ser menor, então o som vai ser mais agudo. E a gente vai observar aqui, olha, tudo isso que eu estou falando aqui. A laringe é esse tubo, não é? Que a gente tem, que da boca até essa parte do pescoço. E aí nós vamos ter uma visão detalhada. Aqui nós temos como se estivesse observando esse mesmo menino. Então aqui nós temos a laringe, né? Olha, e nessa laringe está a traqueia. A traqueia é isso inteiro. Este ponto aqui é a traqueia, onde se localizam as cordas vocais, as pregas vocais, musculatura. Existem membranas. Aqui a gente vai ter uma visão agora. Olha, visto o olho, a cabeça aqui dentro da boca desse menino para observar. Aí quando a gente vem entrando aqui, ó, aí quando chega em membranas, que são as pregas vocais. Percebam que ela vai ter, olha, um tamanho, tá certo? E isso vai determinar a característica do som. Quando essas cordas, essa aqui, nós temos possivelmente possivelmente não, né? A gente tem aqui de uma criança, provavelmente de 9 ou 10 anos. Aqui a gente vai ter uma prega vocal que é curta, ó, ela não é grande, ela não é comprida, ela é pequena, então curta, e estreitinha, fininha, para dar os sons agudos. Perceba que ela está aberta, então é um processo de respiração. Quando a gente está com a boca fechada, as pregas vocais elas estão distantes, abertas assim. Quando nós vamos falar, o que acontece? Elas começam a, ó, tá vendo? Elas vão se juntar. Elas se juntam,
se aproximam suavemente. Essa vai se juntar com essa e vibrar, como na corda do violão. Você toca e a corda vibra. Então, aqui elas vão se juntar e vão vibrar. E nesta vibração vai sair o som, como agora vocês estão me ouvindo. Vamos acompanhar agora um vídeo e vocês vão poder observar a fábrica da voz de uma forma diferente, uma excelente análise acerca da produção, da emissão da voz. Você já parou para pensar em como e onde a sua voz é produzida? A laringe tem basicamente 3 funções: função respiratória, função deglutitória e função fonatória. Esta última é responsável pela produção da voz. Para tentar explicar como a voz é produzida, foram desenvolvidas diversas teorias, e a teoria mioelástica aerodinâmica, que até hoje é a mais aceita. Essa teoria descreve a produção da voz com base no efeito de Bernoulli, explicando que o aumento da velocidade do ar ao passar pela laringe vai fazer com que as pregas vocais se aproximem, e a ação elástica da musculatura vai fazer com que elas retrocedam. Sabe-se que a voz é resultante do processo de amplificação da fonação pelas cavidades de ressonância, sendo elas a própria laringe, a faringe, a boca e o nariz. A fonação propriamente dita é proveniente do ar expirado pelos pulmões no processo de respiração. Esse ar, ao passar pelas pregas vocais, vai fazer com que elas se aproximem e vibrem, produzindo assim um som baixo e fraco que será posteriormente amplificado. Nos processos de inspiração e expiração sem fonação, as pregas vocais vão se manter afastadas. A frequência da vibração é dada em Hertz, que é a quantidade de ciclos por segundo, e quanto maior for a frequência, mais agudo será o som, e quanto menor, mais grave. Você sabe por que a voz da mulher é diferente da do homem? Então, essa diferença começa a ser mais marcante durante a adolescência, a partir de um processo chamado de muda vocal, onde ocorrem alterações na laringe que irão interferir diretamente nas características da voz do indivíduo. Essas modificações se devem à ação dos novos níveis hormonais e irão provocar um crescimento laríngeo anteroposterior mais acentuado nos homens do que nas mulheres. Uma prova disso é a protuberância na cartilagem tireoidea, conhecida popularmente como pomo de Adão. Bacana, né? Então, ali a gente percebeu no vídeo vozes diferentes em mulheres e em homens. Importante destacar e conhecer porque cada um vai ter uma estrutura, como a gente falou, que caracterizava o gênero, de acordo com o gênero. Porque cada prega vocal tem uma estrutura, não é? Associado com os outros componentes também. O tamanho da laringe, nos homens o tamanho da laringe ele é maior do que o das mulheres. E por isso o som é mais grave. E aí é importante perceber, porque isso aqui vai cair na prova, com relação à classificação das vozes. Primeiro, só pode se classificar a voz porque é um procedimento realizado a partir da propriedade do som, a altura. Então, o som, que é o fundamento da voz, a voz produz som. Então, este som, ele vai ser primordial para classificar o tipo de voz para os homens quanto para as mulheres. Então, aqui nós temos uma estrutura que é a laringe, né? E dentro das vocais. Então, o que acontece? Aqui a gente está vendo como se aquele menino tivesse com a boca aberta. Temos a duração dos sons mais agudos aos sons mais graves, ou dos graves para os agudos. Então, nós temos a frequência da voz, que é medida em Hertz. Então, nós temos aqui uma pequena vibração, uma frequência, ou seja, ela vibra, mas dura pouco tempo, chamado de frequência. Caminho que vai dos sons mais graves até os sons mais agudos. Olha aqui quanto ele caminha para percorrer, para expandir. Muito, né? Porque é mais agudo. Isso tem uma explicação. Perceba que o som mais agudo, olha a estrutura das pregas vocais. Nós temos aqui
mais curtas e mais estreitas, não é verdade? Enquanto nós temos aqui outras mais grossas e maiores, à medida que a gente vai tendo o som mais grave. Então, aqui nós temos uma escala que nós vimos para compreender a altura dos sons. Então, dos sons mais graves na partitura, nós temos aqui a colocação destes sons mais graves, não é? Então, tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Perceba que este Dó é mais agudo e este é um caminho. Olha, perceba que ele está subindo, ele está ficando alto, não é? Se ele está ficando alto, ele está ficando mais agudo. Então, como nós observamos no vídeo anterior, isso é fundamental para classificar as vozes. As vozes femininas, elas são classificadas em soprano, as vozes mais agudas, mezzo-soprano, as vozes intermediárias, e contralto, as vozes mais graves. Isso na voz feminina. Na voz masculina, a gente vai ter para a voz mais aguda o tenor, para a voz intermediária o barítono e para a voz mais grave o baixo, assim como o tio Dan está falando para vocês agora, baixo. Tanto no tamanho quanto na voz, eu sou baixo. Não é verdade? Esses são alguns conselhos, então, para a gente ter aí, hidratar bastante a nossa água, não é? Manter a nossa voz é uma questão de saúde. E aí nós chegamos ao tema 4 e vamos iniciar um caminho para entender os estilos da música. E nós começamos com um chamado de canção. Veja, a canção, então, quando nascem as canções é importante para destacar, ponto. Quero que vocês coloquem porque é extremamente importante. A canção é um gênero de música vocal que utiliza textos de gêneros variados. Poesia, poética, ou não poesia, crônica, enfim. Vários tipos de gêneros. Mas geralmente são poemas. E para esses poemas são atribuídos melodias. A gente já viu o que é melodia. Veja, o que é, quando estudamos agora, elementos da música. Temos lá aquele exemplo, né, a flauta tocando para a gente, aquela melodia. Então fica para a gente, olha, com um resumo. Música vocal. Como nascem as canções? Canção é um gênero da música vocal. Pronto, beleza. Então, música vocal é uma criação musical que tem a voz como elemento central. Então, para ter esse tipo de música, esse estilo, pode ter o acompanhamento de um instrumento ou não. Agora, o que tem que ter? A voz cantando. A voz conduzindo a música. Música, aqui, repito, são sons. A gente pode colocar letra, como nós fizemos agora, não é? A gente coloca um texto e em cima do texto a gente coloca uma melodia. Aí é o som, é a música. Certo? Então vamos lá, algumas características importantes, ou principais, com relação à música vocal e que com certeza vai cair na prova. Então nós temos uma estrutura musical. Em uma canção, os autores da parte musical, qual é a parte musical? A melodia e a harmonia. Geralmente são chamados de compositores. E os autores dos textos escritos, ou seja, das letras, são chamados de letristas. Agora, entre compositor e entre letrista, pode ter também uma nova pessoa, que são os intérpretes. Os intérpretes são aqueles que executam as canções. O cantor. Por exemplo, a gente tem o Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Latino, Milton Nascimento. Em muitas das músicas que eles executam, eles são apenas intérpretes. Não foram eles os compositores que fizeram a melodia ou a harmonia da música, tá? Não foram eles que fizeram também a letra, não foram os letristas, os autores dos textos, mas eles executam aquela música, não é? Então são chamados de intérpretes. Isso é extremamente importante, tá bom? Então essa é uma questão com relação à parte musical. Nas letras, e aqui entra o que é de característica verbal,
a estrutura dessas letras das músicas. Como na maioria são feitas como poema, então elas são escritas em versos. E os versos eles podem ter rimas ou não, tá certo? Podem ter rimas ou não. E eles podem também serem repetidos e construídos formando estrofes, certo?